Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva. Também segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus. Capítulo 8, verso 19 diz assim, de Daniel: E disse, eis que eu te declararei, e o que há de vir no fim do tempo, e da ira, porque isso é para o tempo determinado do fim, né? O que há de vir por fim do tempo, né? Corresponde à ira de Deus, tanto no que se refere ao passado como no presente e futuro contra Israel. Para essa ira, ele pôs um limite designado, entretanto, a maior parte da ira da qual se fala aqui corresponde ao tempo do fim. Quer dizer que nos últimos tempos da grande tribulação. A Bíblia diz, por que a Bíblia está falando sobre a ira de Deus? Deus tem ira? Tem. Mas a ira de Deus não é uma ira como a nossa. Porque a Bíblia diz lá no livro dos Salmos 30, verso 5, diz assim: a ira do Senhor dura um momento, mas o seu favor dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Verso 20, quanto ao carneiro que viste, que tinha 2 chifres, estes são os reis da Média e da Pérsia, né? Daniel serviu neste império por alguns anos antes de sua morte, tá? Verso 21, Bode é o rei da Grécia. O chifre grande tinha entre os seus olhos, é o primeiro. O chifre grande é o Alexandre Grande, nós já falamos sobre isso, né? Verso 22. E quando ao chifre que foi quebrado, e se levantará 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão dessa nação, muito embora não com a força dele. Que foi quebrado se refere-se ao chifre grande, que simboliza a morte do Alexandre o Grande, que morreu, né? De 4 reinos se levantarão, refere-se 4 generais, quem tomaram o império depois da morte do Alexandre, dividiram-se entre eles mesmo. Muito embora não com força dele, significa que Alexandre não designou estes reinos, né? Não designou estes reinos para eles, porque eles tinham morrido. É o que eu falei sobre isso. Verso 23, e no fim do reinado destes, quando os transgressores chegarem ao cúmulo, se levantará um rei de semblante altivo, né, entendido em enigma. É o fim dos reinados, né, do reinado deste correspondente, é a vinda do anticristo, quando os transgressores chegar, né? O anticristo aqui nós podemos ver que o anticristo ele está montando o cenário dele para que ele venha, tá? O anticristo ele vai trabalhar com 3 poderes. Primeiro, poder político. Segundo poder, ele vai trabalhar com o poder religioso. E terceiro poder é a questão da finança, dinheiro, né? Por isso que ele vai fazer um governo de 3 anos e meio impecável. Todas as pessoas vão prosperar, todas as pessoas vão tratá-lo como um próprio Deus. E ali, depois de 3 anos e meio, ele vai se declarar o homem da iniquidade, né? Isso está aí registrado tanto em Daniel 9, a partir do versículo 27, Daniel 11, que nós vamos também estudar sobre isso, e Apocalipse, capítulo 13, né, vai falar sobre isso também, é interessante, tá? Verso 24, e o seu poder se fortalecerá, mas não com força própria,
e causará grandes ruínas, e prosperará, e farás o que se aprouve, e destruirá os poderosos e o povo santo, né? Então, causará grande ruína, né? Refere-se a Apocalipse 6, 4, 8, né? Sobre o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, né? Vai falar sobre isso. E prosperará, e farás com que aprouve, significa que o seu esforço terão um êxito tremendo, que eu falei, né? E destruirá os poderosos. E o povo santo se refere-se a Israel, tá bom? Verso 25, com a sua sagacidade, fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração engrandecerá pela paz, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por mão humana, tá bom? Ali vai falar sobre, nós vamos falar sobre isso, o significado de algumas coisas aqui no verso 25, tá bom? Vamos orar, Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, querendo o bom Deus, amanhã estaremos aqui com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.